Salve, salve família, ó, quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo? Acesse o link que tá aqui na descrição, a Diz TV tem a solução pra você. Vocês já ouviram falar em carta? Carta era um negócio que você escrevia, botava no correio e mandava. Tu escutou? Não sei se tu conhece Telegrama. Telegrama, então. Eu recebi cartas na TV de pessoas mandando sobre esse Ele não pegou essa época de carta. É o e-mail físico. Eu peguei ele, não. Peguei uma reta final, assim, de carta, na época que tava chegando aí na internet de escada, lembra? E meia-noite entrava. Escada? Fax? Você pegou fax? Fax, pouquíssimo, Telex? pouquíssimo. Você nasceu em que ano, desculpa? Eu nasci em 96. Pouquíssimo. Novo, né, cara? Pouquíssimo. Teletrim? Nada, peguei isso não. Peguei isso não. Então, eu digo que eu sou cristão, né? Presbiteriano. Eu digo que eu sou um cara abençoado, porque eu cheguei no Jornal dos Esportes trabalhando com máquina de escrever. Carbono. Eu tive, máquina de escrever. Até bem pouco tempo eu tinha também. Carbono, você tirava a cópia, escrevia e tal. Ó. Dali a gente foi pro Telex. Do Telex a gente foi pro fax. Do fax foi pro computador de tela verde. Nossa, né? Isso aí eu peguei, isso na minha época, hein? E aí agora a gente tem isso tudo aí, né? Então eu vi toda essa evolução, passei por essa dificuldade. E foi muito rápido, né? Pô, eu fui para Seul, na Olimpíada de Seul, era Telex. Né? E em Seul é um dialeto lá. Telex é o que? Eu não lembro, não. Telex é uma máquina grande, né? Com um teclado grandão assim, e aqui do lado tem um rolo de uma fita, tipo se tu consegue achar Durex, sei lá, que seja. Né? Só para você ter uma noção, mas um rolo grandão. E aí você vai teclando ali, ó. Fica tranquilo. Vai teclando ali. E aqueles sinais vão entrando nessa fita. E aquela fita vai passando, blá, 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 né? Quando você termina aquilo tudo, você pega essa fita, bota do outro lado da máquina, ela faz a leitura e joga para... É como um fax. Joga para o outro lado. E aí, do outro lado, a máquina vai teclando e vai saindo no papel. O papel era entregue. Eu lembro de máquina de redator. escrever, né? Que tu tem que fazer assim, quando tem que bater. Perdia tudo. Essa é máquina de escrever. Eu trabalhei numa máquina dessa no Jornal dos Esportes. Minha mãe tinha lá. E, aliás, devo dizer que teclo com os 10 dedos. É que o nosso operador é novo, igual a mim também. Os 10 dedos. Tu vai achar, fica tranquilo. Não, acho que isso aqui é um Telex. É que a imagem tá com a qualidade ruim, né? Tá aparecendo aqui, então aqui eu acho que entra. Isso aqui. Aí, ó, essa aí tá melhor. Tá vendo? Pô, isso é quase uma impressora. Essa é a fita, você teclava ali, a fita saía aqui, e depois tu colocava aqui e saía lá do outro lado. Essa era a última tecnologia do momento, irmão. Esquece. Na Olimpíada de Seul, eu trabalhei com isso. E aí, qual era a questão, né? O cara não lê o que eu escrevo em português. Aliás, posso contar uma história de Seul? Claro, e conta como foi também. Eu já ia te perguntar isso. Então, a Olimpíada foi fantástica, né? Eu fui pelo Jornal dos Esportes, o único correspondente do Jornal dos Esportes. A gente fazia um caderno. O rosa, né? O cor-de-rosa. Primeira cobertura grande tua, assim? Ou não? Sim, né? Sem dúvida. Primeira viagem internacional também. Foi bem legal. Que responsa, hein? Foi. E para um país desse que a cultura é muito diferente. Tem uma história engraçada, né? Antes da história que eu ia contar. Todo mundo fala do fuso horário. Lá eram 13 horas de fuso 13? horário. 13. Para mais. Então, eles construíram, que nem fizeram aqui a Vila do Pan, né? Eles construíram um conjunto habitacional lá que foi a Vila de Imprensa. E como a gente resolveu fazer cedo a Olimpíada, deu tempo de eu me cadastrar, fazer toda a preparação lá, e eu fui para essa Vila de Imprensa. Então, eu fiquei num apartamento de 3 quartos. O Vicente Sena, pai do Seninha, que hoje é editor aí do Extra, ele era do JB, e o Evandro Teixeira, o fotógrafo. Eu do Jornal dos Esportes, eles dois do Jornal do Brasil. E o Sena não fazia a cobertura que eu fazia. O Sena fazia mais matérias especiais, era outro esquema que ele estava fazendo lá. Ele não estava como um repórter diário ali mesmo, não, né? Mas o Evandro Teixeira fazia foto pra caraca. Né? Vocês já ouviram falar em telefoto? Não. Porra, telefoto. Procura aí a telefoto. A telefoto era uma máquina, assim, né, grande, redonda. O cara fazia a foto e revelava. Então, tu já viu que dentro desse apartamento tinha que ter um estúdio de revelação de foto. Revelação de foto. Aí o Evandro, ou o fotógrafo fosse,
botava essa foto naquele rolo e aquilo começava a rodar, porra, e era maneiríssimo, né? Aquele apito, né? E a parada ia lendo a foto, né? E saía do outro lado numa folha de A4? num papel... Ofício. Não, papel fotográfico. Ah, papel É. fotográfico. Pô, se você pesquisar em jornal, botar telefoto, AP antiga, você vai ver como saía a parada do outro lado. Saía bem esquisita, né? E isso era em preto e branco. No colorido, eram 7. E passava 7 vezes aquela máquina aí. Era parada de mais de 1 hora. E aí o Vicente ia dormir, aí o Evandro batia lá no meu quarto. Ô, Carlos, vem ver se essa foto tá boa. Como se eu fosse capaz de escolher, diante de um Evandro Teixeira, se a foto tava boa. Falei, Evandro, porra, faz companhia, eu ficava lá. De noite, um sono danado e a máquina passando pro Brasil, as fotos pro Jornal do Brasil. Né? Então, isso era uma coisa, isso é uma coisa que ficou muito marcante, foi muito marcante para mim. Eu e o Evandro Teixeira passando foto de Seul pro Brasil, pro Jornal do Brasil. Então, o fuso era de 13 horas. Quando a gente acordava, nós íamos para o café. Então, íamos eu, o Vicente Sena, essa é a telefoto. Telefoto, Então, uma das telefotos ele usou. Boa. Aí ele bota a foto aqui e esse troço vai correndo ali, a leitura, né? E sai lá do outro lado. É isso, trabalhei com isso também. Isso é tecnologia de ponta. Eu passei por tudo isso. Rapaz, tu viveu a evolução mesmo, fantástico. né? A evolução da internet. Exato. Aí... O uso das telefotos agilizou a transmissão de Aí, fotografias pô. na imprensa. Porque senão antes tinha que ir por carta. Putz, cara. Entendeu? Chegava, sei lá quanto tempo depois. Pô, isso é muito maneiro. A gente ia para o café da manhã e nesse íamos eu, o Vicente Sena e o Hideki Takizawa, que era o repórter do jornal O Globo. O Hideki depois trabalhou na TV Globo. Você deve ter ouvido falar dele já. Qual era a pauta da manhã? A gente pegava a agenda de eventos da Olimpíada, lembra? Estava 13 horas na frente. Às 8 horas da manhã em Seul, eram 7 horas da noite da véspera no Brasil. Então, se eu tenho uma disputa de medalha 8, 9 horas da manhã de Seul, eu ainda estou no jornal da véspera, que sairia no dia seguinte, onde eu já estava. Meu Deus do captou? céu. Então, eu tinha que passar... meu Deus do céu. Que loucura. A gente tinha que passar essa informação de manhã o mais rápido possível para o jornal que estava aqui no Brasil 13 horas atrás para publicar. Então, qual era a brincadeira que a gente fazia? Brincadeira. Essa matéria eu vou escrever como ontem para sair hoje. Essa matéria das 10 eu vou escrever como hoje para sair no dia seguinte. Então a gente tinha que fazer essa dinâmica toda para saber como eu ia escrever a matéria, em que edição ela sairia. A matéria de 10 horas da manhã sairia no mesmo dia para ser publicada amanhã. Mas a matéria de 9 horas sairia no dia anterior para ser publicada hoje. E eu já estava um dia na frente. Então era uma confusão para você definir. Então a gente se reunia, e aí Jornal dos Esportes, JB e o Globo, e não tinha discussão. Era todo mundo ali junto, comendo carne que a gente não sabia qual era, porque em Seul se come carne de cachorro, né? A gente não sabia que carne era, mas era o que tinha para a gente comer. A história que eu ia contar, no fim de tudo isso, acabei contando muitas outras, aconteceu com o João Saldanha, e isso já saiu até num livro escrito por uma esposa dele, que agora eu esqueci o nome. Esqueci, desculpe, depois eu vou lembrar. Em Seul, as máquinas de escrever eram por idioma. Não tinha português. Tinha espanhol, tinha alemão, tinha francês, tinha inglês. E a máquina de escrever, ao contrário do computador, a tecla era em outro lugar. E mais, o alemão tem o umlaut, que chama, que é o trema. Sim. Então, as vogais têm U, né? E A é diferente. Pô, eu cheguei lá, né? E percebi isso, peguei a máquina que escrevia em espanhol, tá? Tava trabalhando. Aquele portunhol maneiro, né? Dá pra desenrolar. Mas como eu uso os 10 dedos, eu conseguia teclar... Tranquilo. Mais tranquilo, né?
Porra, aí daqui a pouco eu só escuto um palavrão, uma máquina batendo assim. Que isso? Batendo, que porra é essa? Não sei o quê. João Saldanha. Aí eu olhei pra ele e falei assim, o que houve, João? Ele falou, porra, essa tecla aqui, tudo errado, não sei o quê. Ele pegou a máquina em alemão. Putz. Não escrevia, claro que não escrevia. Aí eu falei, porra, João, não, peraí, você tem que pegar a máquina em espanhol, tal. E peguei, troquei a máquina dele e tal. Então, todos os dias, tá no meu currículo. Eu pegava 2 máquinas, uma em espanhol para mim e a outra eu deixava do ladinho. Quando o João Saldanha chegava, eu falava, João, toma tua máquina aqui. Então, eu ajudei João Saldanha na Olimpíada de Seul a escrever as colunas dele pro JB. E aí, gostou desse corte? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. De Papo Podcast. Tamo junto.